Você se olha no espelho e a primeira coisa que vê é o defeito. Aquela cicatriz, aquela ruga, aquela parte do seu corpo que você gostaria que fosse diferente. Ou talvez não seja físico. Talvez você olhe para trás, para o seu passado, e só veja aquela mancha escura, aquele divórcio, aquela falência, aquele erro vergonhoso que você cometeu há 10 anos e que, segundo você, te define hoje. Você caminha pela rua sentindo que carrega um letreiro luminoso sobre a cabeça que anuncia a sua imperfeição. Você acha que todos te olham. Acha que todos julgam aquilo que te falta ou aquilo que sobra em você. Você vive preso na prisão da sua própria autoimagem. Gasta uma energia imensa tentando esconder as suas rachaduras, tentando consertar o que você acredita estar quebrado, polindo uma máscara para que o mundo te aceite. Mas, e se eu te dissesse que o seu sofrimento não vem da imperfeição, mas da sua obsessão por ela? E se a verdadeira liberdade, aquela paz inabalável que você tanto busca, não se encontra ao se consertar, mas ao se esquecer? Nos próximos minutos, viajaremos ao antigo reino de Lu para nos sentarmos aos pés de um mestre muito particular, um homem a quem a sociedade considerava um monstro, um criminoso mutilado, mas que possuía um segredo tão poderoso que até os reis e os maiores sábios da época se curvavam diante dele. Você descobrirá a história de Wang Tai, o homem que esqueceu suas pernas, e com ela aprenderá a arte taoísta da verdadeira perfeição. Se você sente que está cansado de julgar a si mesmo, se busca um refúgio de paz neste mundo de aparências e filtros, convido você a fazer uma pausa agora mesmo. Deixe um simples obrigado nos comentários ou dê um like neste vídeo. Não é por vaidade, é um pequeno sinal digital. Esse pequeno gesto ajuda esta mensagem de aceitação radical a chegar a 10 almas a mais, que talvez hoje estejam se olhando no espelho com dor e precisem ouvir isto. Respire fundo. Solte a tensão dos ombros. A história começa agora. Há mais de 2.500 anos, nas terras do estado de Lu, vivia um homem chamado Wang Tai. Aos olhos do mundo, Wang Tai era um refúgio, um erro vivo. Naquela época, a justiça era brutal e física. Se você cometesse um crime, não te mandavam para uma prisão longe da vista, marcavam o seu corpo para sempre. E Wang Tai tinha sofrido um dos castigos mais severos. Tinham amputado um pé dele. Imagine a figura dele. Um homem apoiado numa muleta tosca de madeira, mancando pelos caminhos poeirentos, arrastando o seu corpo mutilado. Para a sociedade do seu tempo, que venerava a integridade física como um reflexo da integridade moral, Wang Tai era um aviso ambulante. As pessoas desviavam o olhar ao vê-lo passar. As mães escondiam os filhos. Os mercadores se afastavam, temendo que a sua desgraça fosse contagiosa. Ele era, por definição, um homem incompleto, um homem quebrado. No entanto, algo estranho acontecia no estado de Lu. Apesar da sua condição, apesar do seu estigma, a cabana de Wang Tai estava sempre cheia. Não era uma casa rica, não oferecia banquetes, não tinha poder político. E, o mais curioso de tudo, Wang Tai não fazia discursos, não pregava, não escrevia livros sobre como superar a adversidade. Ele simplesmente existia. E ainda assim, jovens brilhantes, buscadores da verdade e pessoas atormentadas viajavam dias inteiros só para se sentar perto dele. Dizia-se que as pessoas chegavam à sua porta vazias e voltavam cheias. Esse fenômeno era tão grande que começou a inquietar os intelectuais da época. Nesse mesmo estado vivia Confúcio, o grande mestre da moral, da ordem e da retidão. Confúcio tinha milhares de discípulos e era venerado como o sol do conhecimento. Um dia, um dos discípulos favoritos de Confúcio, um homem chamado Changji, aproximou-se do seu mestre com uma mistura de indignação e perplexidade. "Mestre", disse Changji,
Tenho que lhe perguntar sobre esse homem, Wang Tai. Ele é um criminoso condenado. Cortaram o pé dele como castigo. Ele deveria ser um pária. E, no entanto, o seu séquito de seguidores é tão grande quanto o vosso. O discípulo continuou, cada vez mais frustrado. Quando ele está de pé, não ensina nada. Quando se senta, não discute sobre os textos sagrados. Não faz nada. E, no entanto, as pessoas vão até ele vazias e voltam cheias. Como é possível? Pode um homem sem um corpo completo ter uma mente completa? Que tipo de criatura estranha é essa? Changji representava a mente racional. Representava a nossa voz crítica interna. Aquela voz que nos diz: como você vai ter valor se te falta isso? Como você vai ser amado se tem essa cicatriz? Como você vai ter sucesso se fracassou ontem? Para Changji, o valor de uma pessoa dependia da sua aparência e do seu histórico impecável. Confúcio, longe de se zangar, sorriu com uma serenidade enigmática. Olhou para o seu discípulo e lhe deu uma resposta que ninguém esperava. Changji, disse o mestre, Wang Tai é um homem extraordinário. Se ainda não fui visitá-lo, é apenas pela minha própria demora. Até eu gostaria de tê-lo como mestre. E se eu estou disposto a segui-lo, quanto mais deveria estar o resto do mundo? Não só levarei os cidadãos de Lu até ele, se pudesse, levaria toda a humanidade aos seus pés. O discípulo ficou atônito. Aos seus pés? Mas falta um. O que ele tem que o torna superior a nós, homens íntegros e morais? Confúcio suspirou e utilizou uma metáfora que é o coração do taoísmo. Diga-me, Changji, por que as pessoas não se olham na água de uma correnteza agitada para ver o seu reflexo? O discípulo pensou um momento. Porque a água se move. A imagem se quebra. É caótica. Exato, assentiu Confúcio. As pessoas se olham na água quieta. Só o que está em calma pode devolver a calma aos outros. Só a água parada e serena pode servir de espelho. Wang Tai, continuou Confúcio, é como essa água quieta. Ele sofreu um castigo terrível. Perdeu uma parte do seu corpo físico, mas a sua mente, o seu espírito, não tem nem uma única onda. Ele manteve a sua harmonia original apesar da mutilação. Não está com raiva do destino. Não se sente vítima. Não se esconde envergonhado. Simplesmente é. E como a sua calma é tão profunda, tão absoluta, as pessoas vão até ele para ver a si mesmas. Buscam a sua quietude para acalmar as suas próprias águas turbulentas. Esta é a primeira revelação da história. As pessoas não buscavam Wang Tai pela sua aparência. Não se importavam com o seu pé cortado. Buscavam-no pela sua presença. Enquanto os homens perfeitos da cidade viviam ansiosos, correndo, julgando e competindo, este homem quebrado vivia numa paz inquebrável. E essa paz era magnética. Mas Changji, o discípulo, ainda não estava satisfeito. Precisava entender como. Como se consegue isso? Como alguém pode perder uma perna e não perder a cabeça? Mestre, insistiu. Eu entendo que ele esteja calmo, mas como funciona a mente dele? Como ele vê o mundo para não se sentir inferior? Aqui, Confúcio, falando através da pena do sábio Zhuangzi, revela o segredo supremo de Wang Tai. Ouça bem, Changji, a maioria dos homens olha para as coisas e vê as suas diferenças. Vê em perna e não perna, vê em rico e pobre, vê em sucesso e fracasso. Quando você vê diferenças, você vê perdas. Se perde um pé, vê uma tragédia. Mas Wang Tai não olha as diferenças. Ele olha a unidade. Ele vê o que é comum a todas as coisas. Para Wang Tai, a perda do seu próprio pé é tão insignificante quanto sacudir um pouco de poeira do sapato. Ele sabe que o seu corpo é apenas um empréstimo da terra. Sabe que as formas mudam. Que hoje você tem 2 pés, amanhã 1, e depois de amanhã será poeira e estrelas.
como ele se identifica com a vida e não com a forma do seu corpo, a perda do pé não tocou o seu coração. Para entender profundamente a experiência de Wang Tai, devemos ir a outro ensinamento do Tao, um que complementa perfeitamente esta história. A parábola do sapato perfeito. Imagine este cenário. Você compra sapatos novos. São caros, elegantes, da melhor marca. Você os calça e sai para caminhar. Mas os sapatos te apertam, roçam o calcanhar, apertam o dedo mindinho. Enquanto você caminha, em que você pensa? Você pensa nos seus pés. Você está dolorosamente consciente de cada passo. A sua atenção está sequestrada pelo desconforto. Meu pé dói, meu pé incomoda. O seu mundo se reduz aos seus pés. Agora imagine o contrário. Você calça sapatos velhos, confortáveis, perfeitamente moldados a você. Sai para caminhar. Passam-se horas. Você corre, pula, trabalha. Em que você pensa? Na paisagem, na conversa, nas suas ideias. Você se esqueceu dos seus pés. O sábio Zhuangzi diz: o sapato é perfeito quando você se esquece do pé. O cinto é perfeito quando você se esquece da cintura. O coração é perfeito quando você se esquece das emoções, julgamentos de bem e mal. Esta é a chave da liberdade de Wang Tai. A maioria de nós é como o homem com o sapato apertado. A nossa imperfeição, aquela cicatriz, aquele erro do passado, aquela insegurança, é um sapato que nos aperta a alma. Caminhamos pela vida dolorosamente conscientes de nós mesmos. Será que estão me olhando? Será que perceberam que eu gaguejei? Será que vão notar que eu não tenho tanto dinheiro quanto eles? Vivemos num estado de hiperconsciência do eu, e isso é o inferno. Não podemos aproveitar a festa porque estamos preocupados com o caimento do vestido. Não podemos aproveitar a conversa porque estamos preocupados em parecer inteligentes. Wang Tai, o homem sem pé, tinha alcançado o estado do sapato perfeito. Tinha aceitado a sua realidade tão profundamente, tinha parado de resistir à sua condição com tanta totalidade, que tinha se esquecido do seu próprio corpo. Tinha se esquecido de que lhe faltava um pé. E ao se esquecer de si mesmo, tornou-se livre para se conectar com todo o resto. Quando as pessoas o visitavam, ele não estava pensando: "Ah, estão olhando para o meu toco." Ele estava pensando: "Eu vejo você. Vejo a sua dor. Vejo a sua luz." Como não tinha ego para proteger, podia ser um espelho puro para os outros. O homem quebrado era, na verdade, o único homem inteiro em todo o reino. Porque ele estava completo no seu espírito, enquanto os outros, com as suas duas pernas intactas, estavam fragmentados pelos seus medos e julgamentos. Agora, viajemos do antigo reino de Lu até a sua vida, aqui e agora. Eu sei o que você sente. Você também tem um pé cortado. Talvez não seja físico. Talvez seja uma dívida da qual você se envergonha. Uma demissão, um divórcio. Ou talvez seja físico. Sobrepeso, calvície, uma doença crônica, a velhice que avança. Essa imperfeição é o seu sapato apertado. Ela faz você ficar obcecado consigo mesmo. Você entra numa reunião e acha que todos veem o seu defeito. Você publica uma foto e foca naquele detalhe que não gosta. O Tao nos oferece um remédio radical: o esquecimento de si mesmo. Não se trata de se descuidar, trata-se de parar de se vigiar. Como aplicamos a sabedoria de Wang Tai amanhã mesmo? Aqui estão 3 ferramentas práticas para soltar o sapato apertado. 1. A prática do foco externo. Superar o efeito holofote. A psicologia moderna identificou um viés cognitivo chamado efeito holofote, Spotlight Effect. Acreditamos que as pessoas nos olham e nos julgam 100% do tempo. A realidade é que as pessoas estão ocupadas demais se preocupando com os seus próprios sapatos apertados para olhar os seus. Wang Tai sabia disso. A ferramenta.
Quando você entrar num lugar e sentir a insegurança subir, quando sentir o seu pé, faça uma mudança consciente de atenção. Em vez de se perguntar como estou ou o que pensam de mim, pergunte-se como eles se sentem ou de que cor são os olhos deles. Vire o holofote para fora. Interesse-se genuinamente pelo outro. Quando você se interessa pelo outro, você se esquece de si mesmo. E quando você se esquece de si mesmo, você é carismático, você é livre, você é como Wang Tai. 2. Ver o torrão de terra. Desidentificação. Quando se sentir mal por um defeito ou um erro, lembre-se da frase de Wang Tai. Perder um pé é como perder um torrão de terra. Você não é o seu corpo. Você não é a sua história. Você não é a sua conta bancária. Essas são coisas que você tem, não coisas que você é. A ferramenta. Quando se olhar no espelho e se julgar, diga mentalmente: esta é a embalagem, eu sou o conteúdo. Pratique ver as suas imperfeições como características da paisagem, não como falhas. Uma árvore velha e retorcida é bonita precisamente pelos seus nós e cicatrizes. Contam uma história de sobrevivência. Você é essa árvore. As suas cicatrizes não são feias, são provas de que a vida passou por você e você continua de pé. 3. O conforto do não importar. Buscamos ser especiais. Buscamos ser perfeitos para sermos amados. Wang Tai nos ensina que há uma alegria imensa em ser ninguém, em não ter que defender uma imagem. Se você aceita o seu pé cortado, o seu defeito, ninguém pode usar isso contra você. A ferramenta. Da próxima vez que alguém apontar um erro seu ou uma imperfeição, não se defenda, não se justifique. Faça o que Wang Tai faria. Sorria e aceite. Diga: sim, é verdade, tenho esse defeito. E também tenho outros que você ainda não viu. Ao aceitar a imperfeição radicalmente, você desarma o julgamento. O sapato para de apertar, porque você para de tentar fazer com que o pé seja de outra forma. Vivemos numa cultura que nos vende a ideia de que a felicidade está no final de uma cirurgia, de uma dieta, de um sucesso financeiro. Dizem-nos: quando você consertar isso, será feliz. Wang Tai ri disso. Ele nos diz: você já é feliz, só precisa parar de beliscar a própria pele, obcecado com o que te falta. A perfeição não é a ausência de defeitos. A perfeição é a ausência de julgamentos sobre esses defeitos. A verdadeira beleza não é uma pele lisa, é uma mente tranquila. Imagine quanto espaço mental você liberaria se parasse de se preocupar com a sua imagem. Imagine quanta energia você teria se parasse de esconder o seu pé cortado. Você poderia usar essa energia para criar, para amar, para viver. Wang Tai era um criminoso aos olhos da lei, um aleijado aos olhos da medicina, mas um rei aos olhos do universo. Porque ele habitava na totalidade. Você também pode habitar aí. Não precisa recuperar o que perdeu. Não precisa apagar as cicatrizes. Só precisa lembrar que a luz entra pelas fendas. Meu amigo, minha amiga, da próxima vez que se sentir pequeno, quebrado ou insuficiente, quero que se lembre do homem que esqueceu suas pernas. Quero que se lembre de que o sapato que melhor te serve é aquele que você não sente. Leve este mantra com você. Use-o quando a vergonha ou o auto-julgamento te atacarem. Repita no seu interior: a paz não é ter um corpo perfeito, é esquecer que você tem um corpo. Repita mais uma vez: a minha essência está intacta. Sou maior que as minhas cicatrizes. Se esta história tocou alguma fibra em você, se te ajudou a olhar as suas próprias imperfeições com um pouco mais de amor, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Além do Yin e Yang. Aqui não buscamos ser estátuas de mármore perfeitas. Buscamos ser árvores vivas, com raízes profundas e ramos livres. Ative o sino para não perder a próxima história que curará a sua alma. E lembre-se, você não está quebrado.
Você simplesmente está vivo. E isso é suficiente. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.